Olá, pessoal. Então, bem-vindos à parte 3 da nossa aula, tá certo? A gente vai falar agora um pouco sobre o alcance das redes sem fio. É basicamente os principais fatores que vão interferir, né, no alcance da rede, ou seja, o quanto o meu sinal consegue percorrer, o quão longe ele consegue chegar, são os ganhos das antenas, o access point, que a gente já vai definir, tá? E no cliente, que está recebendo aquele sinal, a potência dos transmissores, é lógico, né, se tem uma placa de rede aqui que é um transmissor de sinal sem fio, quanto mais potente o transmissor, maior é o alcance. E os obstáculos ou fontes de interferência no ambiente. Então, se você está transmitindo em campo aberto, né, local sem nenhuma barreira, é lógico que você vai conseguir um alcance maior do que dentro do apartamento. Alguns tipos de superfície ou materiais, eles diminuem bastante o alcance, por exemplo, superfície metálica, espelhos, corpos com grande quantidade de líquido, no caso do corpo humano, né, a parte por água. Materiais densos como concreto e pedra, eles realmente diminuem muito o alcance da rede. Basicamente, tem, como a gente falou, né, na casa, no... O que seria esse access point ou ponto de acesso, né? Vou tirar a minha imagem. Diferentemente de um roteador, um access point ele vai funcionar só como uma ponte, né? Uma bridge, sim. Ou seja, ele vai ser a interface entre a parte cabeada e a parte wireless da rede. Ele simplesmente fornece o sinal que está aqui no cabo via wireless, certo? Via sem fio, ok? O acesso à internet e atribuição de endereços, né? Ou seja, a parte do servidor DHCP o roteador, tá certo? Então, como a gente falou, o access point é simplesmente para fazer essa ponte para dar acesso, daí que vem o nome, ok? Para dar acesso à rede e aos equipamentos sem fio, ok? Duas formas que a gente tem de aumentar o alcance das redes sem fio, né? A primeira delas é usar o amplificador de sinal, que está mostrado aqui nas figuras, deixa eu ver. Esses dois aqui são exemplos de amplificador de sinal, ok? Um amplificador de sinal, ele vai aumentar a potência de transmissão, um valor até de 1 watt, que é o máximo permitido por legislação, tá certo? E o ideal é que ele seja um amplificador bidirecional, né? Que possa tanto amplificar na transmissão quanto na recepção, para que você também consiga captar sinais mais fracos. Outra forma de aumentar o alcance é por meio da substituição da antena, né? A gente pode utilizar uma antena de ganho maior, ok? O ganho da antena está relacionado a quanto ela consegue concentrar o sinal. Então, uma antena que concentra mais o sinal em um feixe, ela provavelmente vai ser uma antena de maior ganho. Quanto mais concentrado, maior a distância a gente consegue percorrer. O ganho de uma antena, ele é dado numa unidade que chama dBi, que é o dB, né, que você já deve ter falar, que é o decibel. O I vem de isotrópico. Vai ver daqui a pouco o que que é. O ganho em decibel, em dB, você está medindo a relação entre duas potências, né? O ganho em dB dessa relação ele é dado pela relação das potências, ou seja, você divide uma potência pela outra, tira o logaritmo e multiplica por 10. Dois valores que são muito comuns são os valores de 3 dB e 10 dB. Quando eu tenho uma potência que ela é o dobro da outra, né? Então uma potência ela é 2 watts, por exemplo, a outra é 1 watt. Então dá o dobro de potência. 2 dividido por 1 dá 2. O logaritmo de 2, lembrando que aqui quando eu não coloco a base é 10, né? O logaritmo de 2 na base 10 vai dar 0,3. Quando eu multiplico por 10 dá 3. Então, lembrando essa relação, se a potência é duas vezes maior, eu tenho um ganho de 3 dB, certo? E o outro é quando a potência ela é 10 vezes maior, então se eu tenho 10 dividido por 1 dá 10. Logaritmo de 10 na base 10 dá 1. Então 10 vezes 1 dá 10. Quando a potência é 10 vezes maior, eu tenho um ganho de 10 dB. Como eu falei, né, essa medida do decibel isotrópico, ela é feita, o I vem pela relação, essa medida é feita em relação ao radiador isotrópico. O que é esse radiador isotrópico?
É um modelo teórico, tá, que não existe na vida real, de uma antena na forma de uma esfera perfeita, então isso aqui seria uma antena, ok? Isso aqui seria a forma como ela irradia o sinal, como ela envia o sinal, que seria o quê? Um radiador isotrópico, ele envia o sinal aqui igualmente em todas as direções. Sabe que na prática não é possível, tá? É daí que vem o nome, radiador isotrópico. A antena real, a gente sabe que ela vai concentrar o sinal em determinada direção, e quanto mais concentrado, maior é o ganho. Então, por exemplo, uma antena de 3 dBi, a gente já sabe que 3 dBi, né, significa que ela irradia 2 vezes mais potência do que um radiador isotrópico, só que com um ângulo 2 vezes menor, porque quanto mais concentrado, menor é o ângulo de irradiação. As antenas, elas são projetadas para a faixa de frequência específica, né? Por exemplo, a gente vai ter antena de 2,4 GHz ou 5 GHz. Tem exceções a isso, que são as antenas multiband, que elas conseguem fazer transmissões em diferentes faixas de frequência. Elas são menos comuns e também são mais caras. Muito bem, então o dBi é a potência da antena, tá? A potência de transmissão, ela é medida em dBm, ok? O M aqui vem de miliwatt, porque agora a gente vai estar comparando o sinal de transmissão ao sinal de 1 miliwatt, e esse sinal de 1 miliwatt corresponde a 0 dB. Vou voltar lá na fórmula aqui, jogar 1 dividido por 1, né? O logaritmo de 1 é 0, então o sinal de 1 miliwatt é 0 dB. Cada vez da mesma forma, né, a gente utiliza a mesma fórmula, eh, cada vez que o sinal dobra de potência, a gente aumenta um ganho de 3 dBs. A potência total de saída de um transmissor, ele é dado pela potência do próprio transmissor, da placa, mais o ganho da antena, geralmente é dado em dBi. Então, por exemplo, a gente tem aqui, calcule a potência de saída de um transmissor de 63 miliwatts e uma antena de 6 dBi. Primeira coisa, que está em miliwatt, eu quero a potência de transmissão em dBm. Então, jogando lá naquela fórmula, né? dBm é em relação à potência de miliwatt, então 63 miliwatts sobre 1 miliwatt dá 63. Logaritmo de 63 vezes 10 dá 18. Então, a potência de saída do meu transmissor é 18 dBm. Somando isso com a potência da antena, né, de 6 dBi, eu vou chegar em 24 dBi. Geralmente, a potência que os fabricantes eles, anunciam nos equipamentos dele, né, já inclui a antena. Então, quando a gente fala que um roteador ele tem potência de transmissão de 24 dBm, já está incluso a antena e a potência da placa. Muito bem. Essa então que eu acabei de falar é a potência vamos falar de saída do roteador, né? Mas e a potência que chega lá do outro lado, no receptor? Ela é dada pela potência de saída, né? A potência de transmissão, mais o ganho da antena no emissor, menos. Nesse caminho aqui eu vou ter perdas, tá certo? Então, você subtrai essas perdas de sinal. E o que chega aqui do outro lado eu tenho uma antena também. Então, eu vou somar o ganho dessa antena. Por exemplo, um access point com 19 dBm de potência, considerando uma perda de sinal de 117 dB e uma antena de recepção de 12 dBi. Qual que é a potência de transmissão que a gente tem? Eu pego os 19 dBm de transmissão, subtraio a perda, somo o ganho da antena. Eu vou chegar em menos 86 dBm. O que significa um negativo? Fica aqui, lembra, né? Lá na fórmula dB, quando dá negativo, significa que eu tenho uma relação não de aumento, diminuição, certo? Então, meu sinal ele diminuiu aqui a potência em 86 dB. Lá no cliente, né, na parte da recepção, ele tem um nível mínimo de sinal que ele consegue captar, se chegar lá um sinal de menos 200 dBm, né? Ou menos 200 dB, provavelmente ele não vai conseguir receber esse valor, ok? E esse nível mínimo é chamado de sensibilidade de recepção. Lógico, quanto maior esse valor de sensibilidade, melhor é a recepção lá no nosso cliente. Tudo bem. Na parte de transmissão, então, esse valor, né, de taxa mínima aqui, ela é dada nas especificações do equipamento. Procurar no manual do equipamento, vai ter esses valores mínimos, tá? Varia de equipamento para equipamento.
valor mínimo aqui médio é de 92 dBm, aqui eu estou falando no geral, mas tem equipamento que consegue trabalhar até menos 95 dBm, certo? Aqui a gente tem uma tabela de um equipamento qualquer, só para a gente ver essa relação, né? Que quanto menor é o nível de sinal, menor também vai ser a velocidade que eu vou conseguir trabalhar. Então, a menos 92 dBm, consigo trabalhar numa velocidade de 1 megabit por segundo. Menos 91 dBm, 2 megabits por segundo. À medida que vai aumentando aqui o nível de sinal, né, eu consigo aumentar a velocidade. Lembrando que, na parte da recepção, a antena ela amplifica tudo. Porque vem ali o sinal, né, que você quer transmitir, e vem o ruído também. Quando a antena receber isso, ela vai amplificar tudo uniformemente. Ela não consegue distinguir o que é ruído e o que é sinal. Então, em ambientes muito ruidosos, por exemplo, quando você tem muitas redes ali, uma sobre a outra, trabalhando na mesma frequência, isso vai gerar muito ruído. O melhor a se fazer é o quê? Você tem mais efetividade quando você aumenta o ganho de transmissão. Você envia um sinal com amplitude maior, né? Porque aí você vai conseguir lá na hora de receber o sinal, você vai conseguir distinguir melhor o que é sinal e o que é ruído, ok? Muito bem, eu vou cortar a aula por aqui para não ficar muito grande. A gente continua na próxima parte. Até lá.